Olá, estamos de volta e o tópico desta aula, prescrição e decadência. Ou seja, o efeito do tempo ou o efeito do tempo para aquele que não toma uma providência. Você sabe que na vida, se você demorar muito tempo, para adotar uma providência, você meio que perde aquela oportunidade. O mesmo acontece com o direito. Caso você não esteja satisfeito com alguma situação jurídica, a legislação ela prevê um prazo para você se insurgir, para você pedir a correção daquele erro. Se você não fizer esse pedido dentro daquele prazo, o seu direito ele vai esvaecer. Então tem que tomar muito cuidado com o decurso do tempo, principalmente pelo reflexo que ele tem na perda de direitos. Tranquilo? Isso a nossa legislação ela vai tratar ali no artigo 103. Está lembrado do artigo 103? Tá não? Então acompanha comigo aqui na tela. Vem para cá. Está aí a matéria do professor, a aula de hoje, prescrição e decadência. E o artigo 103, ele diz o seguinte: é de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício a contar do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão que indeferiu o seu pleito no âmbito administrativo. Mas esta é uma redação que hoje ela está revogada. Tá? Por que ela está revogada? Para você entender a alteração, é o seguinte: você vai lá na Previdência e pede um benefício. A resposta pode ser sim ou não. Caso a resposta seja não, significa que houve um indeferimento do benefício. Por que foi indeferido? Porque você não apresentou a documentação completa. Mas no futuro, nada impede. Você junta a documentação e pede um novo benefício. Pode ser que aqui na frente o benefício seja deferido. E aí daqui para lá você recebe o benefício. Naquela redação que nós acabamos de ver, tá? Ela não fala da palavra indeferimento. De modo que, se você pede o benefício e ele é indeferido, você pode voltar daqui a 20 anos e pedir de novo, sem problema. Tanto que a súmula 81 da TNU é Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência relacionada a Juizado Especial Federal ligado à Justiça Federal. Olha o que ele dizia. Não incide o prazo decadencial previsto no artigo 103, ou seja, aquele prazo de 10 anos, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela administração. Era assim até que, em 2019, a Lei 13.846, ela modifica o artigo 103, essa redação, portanto, está revogada, e inclui a palavra indeferimento. Agora é assim: o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão de quê? Do ato de concessão, revisão do indeferimento, revisão de cancelamento, revisão de cessação de benefício ou até do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão, é de 10 anos. A ideia agora é a seguinte: se você pede um benefício, não importa se ele é deferido ou indeferido, você tem 10 anos para pedir a correção. Se você não gostou do indeferimento, você tem 10 anos para entrar na justiça. Professor, por que alguém vai brigar se o benefício foi concedido? Porque o benefício foi concedido errado. Era para conceder com 3.000, concedeu com 2.500. Você pode pedir a revisão. Quanto tempo você tem para fazer isso? 10 anos. Então é importante fixar que a modificação passa a incluir no prazo decadencial hipóteses de indeferimento de benefício, cancelamento de benefício, cessação de benefício ou até mesmo do ato de deferimento. Tudo bem?
Então, quanto tempo a pessoa tem para pedir revisão de um ato praticado pelo INSS? Esse prazo é de 10 anos. Ok? Ótimo. E começa a contar a partir de quando? Bom, o benefício foi deferido, só que deferido a menor, do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação, ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com valor revisto. Ok? Então você recebeu ali em janeiro, o prazo começa a contar do dia 1º do mês subsequente. 1º de fevereiro, começa a contar 10 anos. Ou do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, de cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício. Este é o momento em que a gente começa a contar aquele prazo de 10 anos. Então, guarde. Quanto tempo o segurado tem para pedir revisão para o INSS? 10 anos. Ok? Beleza. E essa súmula TNU? Bom, essa súmula foi revogada. Por que ela foi revogada? Porque ela foi feita com base na antiga redação do artigo 103. A nova redação diz exatamente o contrário. Então, esta súmula, ela está revogada pela Lei 13.846 de 2019. Porque agora a lei diz, não, a partir do indeferimento está contando o prazo de 10 anos. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Você teve um benefício concedido, você tem 10 anos para pedir a revisão desse benefício. Caso você faça dentro do prazo, o que acontece? Você tem direito a receber de atrasados os últimos 5 anos. Então, se você pede a revisão aqui, ó, dentro de 5 anos, você não perdeu nada, você vai receber os últimos 5 anos. Agora, se você pedir 7 anos depois, volta aqui 5 anos, você vai perder os primeiros 2 anos. Eles estarão prescritos. Você recebe apenas os últimos 5 anos. E se eu pedir a revisão, no máximo, em 10 anos? Bom, você vai receber os últimos 5 anos e você vai perder de atrasados os primeiros 5 anos. De acordo com o parágrafo único, prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para ver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores incapazes e ausentes na forma do Código Civil. Tá? Tem essa ressalva. Pois bem, quanto tempo você tem para pedir a revisão? 10 anos. Mas você só vai receber de atrasados os últimos 5. Se você for diligente, não tem problema. Faz o pedido dentro do prazo, você recebe todos os atrasados. A prescrição das parcelas só vai ocorrer se você demorar mais de 5 anos. Demorou 5 anos e 1 mês. Retroage 5 anos, prescreveu 1 mês. 5 anos e 2 meses. Os primeiros 2 meses prescreveram. Bacana? Se você gosta de um linguajar mais rebuscado, se você gosta de um linguajar, digamos assim, erudito, você pode chamar esses 5 anos de lustro prescricional. Aliás, eu uso bastante nas minhas peças processuais. Existem parcelas que foram alcançadas pelo lustro prescricional, ou seja, existem parcelas fora do período retroativo de 5 anos. Tranquilo? Entendido? Beleza. Volta para cá. Não confunda, então, qual o prazo para pedir a revisão? 10 anos. Mas eu posso receber de atrasados o quê? Os últimos 5 anos. Guardou? Ótimo. Então vamos lá. Nós falamos do segurado. O segurado tem 10 anos para pedir a revisão. Mas o pau que bate em Chico também bate em Francisco. O INSS, caso detecte que um benefício foi concedido de forma errada, ele também pode querer fazer uma revisão. Mas ele não pode fazer isso a qualquer tempo. O INSS também tem que descobrir essa falha em 10 anos. Observe,
o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai. O decai é de decadência. Decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, o sujeito teve o benefício aqui, concedido, digamos, em 2010. O INSS tem até 2020 para quê? Para descobrir esse erro. Se o INSS descobrir em 2021, já era. 2022 já era. Mas se por acaso em 2020 a Previdência descobre que estava pagando mais do que devia, vai revisar o benefício daqui para lá e vai cobrar a diferença dos últimos 5 anos. Igualzinho o segurado. Mas com uma exceção. Esse prazo de 10 anos, ele não incide se for comprovada a má-fé do segurado. Como assim má-fé? O benefício, ele é fraudado. E a Previdência descobre a fraude 11 anos depois. A Previdência pode suspender esse benefício? A resposta é sim. A Previdência pode suspender este benefício. Por quê? Porque ele estava agindo de má fé. Então, uma coisa é, o INSS errou, a parte não percebeu, estava recebendo um pouco a mais do que devia. Tem problema, a Previdência faz a revisão, abre um processo administrativo, dá ampla defesa, dá contraditório, e aí, se realmente concluir o erro, retifica para menos o valor do benefício, cobra os atrasados, tudo dentro do rigor da lei. Mas tem que fazer isso em 10 anos, porque o segurado também tem 10 anos para detectar um erro do INSS e pedir a revisão. Ele vai receber os últimos 5, a Previdência recebe os últimos 5. Tranquilo? No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o nosso prazo aqui de 10 anos, ele conta-se a partir da percepção do primeiro pagamento. Repare que o prazo de 10 anos da Previdência é um pouco mais rigoroso que o prazo de 10 anos para o segurado. O segurado começa a contar do mês seguinte ao recebimento. A Previdência não, conta-se da percepção do primeiro pagamento. Tranquilo? Bom, para a gente identificar qual foi o ato do INSS que vai dar origem a essa revisão, considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. O que a Previdência fizer no sentido de identificar essa fraude, é ali que eu verifico se ele efetivamente fez dentro do prazo de 10 anos. Até aqui, então, o que é que nós vimos? Um benefício foi concedido errado. Quanto tempo o segurado tem para pedir a revisão? 10 anos. Mas, e se o erro foi feito pelo INSS, está pagando mais do que devia? O INSS também tem 10 anos para fazer a revisão. Feita a revisão, posso cobrar de atrasados os últimos 5 anos. Fechado? Beleza. Mas ainda não acabou, porque tem uma peculiaridade em relação a tudo isso quando o benefício tem origem em acidente do trabalho. Beleza? Vem para cá. Bom, o artigo 104 da Lei 8.213, ele diz o seguinte: ação referente à prestação por acidente do trabalho prescreve em 5 anos, observado o disposto no artigo 103, que vamos de ver. Esses 5 anos contam do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social ou em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente ou o agravamento das sequelas do acidente. Em outras palavras, o que o artigo 104 diz? É o seguinte, lembra? Está aqui o ato, deferimento, indeferimento. Quanto tempo as partes têm? INSS e a parte tem 10 anos. Não foi isso? Recebe os últimos 5 anos. Aí vem o artigo 104 e cria uma exceção. Falou, não. Se o benefício ele tem origem acidentária, esse prazo é de apenas 5 anos. Mas
O acidente do trabalho sempre dá um tratamento melhorado, um tratamento diferenciado para o segurado. Por que na parte aqui de prescrição, de decadência, o prazo é menor? É uma questão a se pensar, concorda? Por que se o benefício é de origem acidentária, o prazo não é de 10, o prazo é curto, o prazo é de 5 anos? Por incrível que pareça, isso é para ajudar o segurado. Porque veja bem, quando a gente fala de fatos, um fato, quanto mais tempo demorar, mais difícil é provar um fato. E isso também vale para o acidente do trabalho. O que o segurado vai precisar? Provar que aquela sequela, que aquela incapacidade ou que aquela morte decorreu de um acidente do trabalho. É um fato que tem que ser provado ao juiz. E quanto mais rápido isso acontecer, mais fácil é provar. Uma coisa é você provar que mês passado você sofreu um acidente do trabalho. Outra coisa é provar que há 9 anos atrás você sofreu um acidente de trabalho. Quanto mais rápido, melhor. Então esse dispositivo é meio que para obrigar a pessoa a não demorar muito tempo a fazer uma demanda que envolva o acidente do trabalho, para facilitar a colheita de provas. Por isso que no ambiente de acidente do trabalho, o segurado tem que ser mais diligente e procurar a justiça de forma mais rápida, de forma mais célere. Tudo isso para facilitar a reunião do conjunto probatório que vai demonstrar ao juiz se ele tem ou não direito àquele benefício. Então, agora sim, um resumão. Quando se trata de benefício previdenciário, o prazo genérico, tanto para o INSS quanto para o segurado, é de 10 anos para ele falar: para tudo, eu quero revisar o meu benefício. Se ele cumprir essa determinação e pedir a revisão em até 10 anos, ótimo. Aí ele recebe os últimos 5 anos. Todavia, se o benefício tiver origem acidentária, o prazo que era de 10 anos, ele cai para 5 anos. Tá? E aí, fazendo dentro de 5 anos, ele recebe os últimos 5 anos de atrasados. Tranquilo? Então é um tema importante que você tem que dar bastante atenção. O prazo de prescrição e decadência. Fechado? Beleza, então. Fico por aqui. Até a próxima.